Olá, pessoal. Eu sou a Camila Macedo, faço parte da equipe de programação de longas-metragens do Olhar de Cinema. E hoje estou aqui para iniciar uma conversa sobre Paterno, um dos filmes brasileiros na mostra competitiva do festival deste ano, e que é também uma das estreias mundiais que acontecem nessa 11ª edição do Olhar de Cinema. E participando desse bate-papo estão aqui comigo o Marcelo Lordello, diretor e co-roteirista do filme, a Manu Costa, produtora de Paterno, Marco Rica, ator que interpreta o protagonista, Sérgio, e Eduardo Serrano, que é o montador. Antes da gente começar a conversa, eu quero agradecer imensamente a vocês, dizer que a gente está muito feliz, tanto de recebê-los quanto de receber Paterno na nossa programação. E sei que alguns de vocês vão estar aqui em Curitiba, né, para uma conversa diretamente com o público, para apresentar a sessão e tudo mais, mas estou bastante empolgada e animada para ter hoje esse bate-papo aqui com vocês, então muito obrigada. E para a gente começar, eu queria já, de ponto de partida, dizer que a reflexão sobre as transformações do espaço urbano, sobre a cidade, sobre a especulação imobiliária tem sido uma temática que tem aparecido de uma maneira recorrente no cinema brasileiro e, em específico, no cinema pernambucano. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante em Paterno e que me parece que foi um desafio que vocês adotaram, assim, né, aceitaram fazer, que é de alguma maneira trazer uma história que é atravessada por essa discussão, mas adotando narrativamente o ponto de vista, né, tendo como protagonista um dos especuladores, o que não é a coisa mais usual. E ainda assim o filme constrói um olhar para esse debate, que é para esse fenômeno, que é um olhar crítico, né, um olhar de cinema que lança críticas mesmo a esse fenômeno, enfim. E aí eu queria começar perguntando para o Marcelo sobre isso, como isso apareceu no roteiro, né, como essa decisão foi tomada, e também para o Marco, como foi construir esse personagem, né, e interpretar, então, esse protagonista. Camila, muito obrigado pelo convite para o debate. A gente está muito feliz com a seleção do filme No Olhar, que é um festival assim que eu já prezo há muito tempo. Vi muitas coisas boas que saíram daí, assim, e fico bem feliz de estrear o filme no festival. Antes de falar, eu queria fazer uma mençãozinha à ausência do Fábio Meira, amigo e co-roteirista do filme, realizador também. O pai dele faleceu hoje de manhã, assim, aproveitou esse momento para passar os sentimentos da equipe para ele, né? Falei com ele mais cedo de manhã e, enfim, tô entrando em contato com ele. Da tua resposta, esse tema, esse olhar sobre a cidade, esse olhar sobre as transformações da cidade, eu acho que é algo que já impactou gerações, assim. Mas da gente aqui de Recife, essa minha geração, ela teve que lidar muito com isso, que foi quando a gente entendeu, sentiu a cidade se verticalizando e as mudanças urbanas que não levavam em consideração as paisagens humanas, né? Então, Paterno surge a partir desse ambiente, que é um lugar que já foi muito falado, muito explorado na cinematografia local, mas que esse universo ele foi agregado a uma outra vontade minha, que ela fazer um filme com um anti-herói. Assim. Eu saí de um filme com uma heroína meio clássica, por mais que fosse um filme muito calcado na sutileza, que eles voltam. Eu queria explorar outro tipo de cinematografia, assim, outro tipo de narrativas e outro tipo de protagonistas, né? E aí a gente casou isso. Eu sempre que agora eu esqueci, enfim, não vou lembrar o nome do autor, mas eu li um artigo uma vez que era assim, como filmar o inimigo. Depois eu pego, mas eu Acho que tinha é do isso. Comolli? Do Comolli, do Comolli. E aí eu ficava com isso na cabeça, assim, cara, eu quero fazer um filme sobre um anti-herói, falar sobre isso, mas de alguma forma falar sobre essa família de especuladores, que na grande maioria das vezes são famílias, porque o nome das empresas são empresas familiares, mas que tipo de sentimentos atravessa essas pessoas? Porque é muito fácil vilanizar eles, sabe? E eu acho que um grande plus do cinema e das narrativas é você acessar outras camadas e outras esferas desses personagens
para entender as motivações, para entender as razões, as intenções e as loucuras deles, assim, também, sabe? E, e aí surgiu o personagem de Sérgio, a gente precisou criar umas certas linhas de aproximação com ele, que tem a ver com o sonho e com abdicar de sonhos em prol desse projeto familiar. E aí a gente construiu muito mais uma narrativa menos especulativa e mais calcada nesse cara. Então o filme ele vai se transformando, assim, sabe? Para a gente tentar entrar nessa figura que é hermética, é fechada, é calculista, é cartesiana, sabe? E como isso também me ajudou a fazer escolhas cinematográficas para o filme para tentar entrar nesse personagem e tentar representar ele de uma maneira muito... É difícil falar isso nesse termo, mas muito respeitosa, assim, que a gente não necessariamente vilaniza. Ele é pai, ele é filho, ele é ex-marido, ele é marido, ele erra, ele se equivoca, ele sabe assim, tentar entrar nessas possibilidades dessa narrativa do anti-herói, que outros autores já faziam isso, assim. E uma última coisa que eu queria falar é que um filme que me encantava muito, uma cinematografia que me encantava muito, era a cinematografia italiana, assim, da década de 60 e 70, que era um cinema mais político, mas que não era panfletário. Era engraçado. Alguns sim, mas outros não. Então, eles conseguiam entrar num cinema que você se engajava enquanto filme e ele estava incrementando ali, sabe, vários subtextos de questões políticas, questões urbanas, questões, sabe, muito vivas, assim. Você saía com esse filme com essa pulsão de coisas. E aí o Francesco Rossi, do Mão sobre a Cidade, foi um cara, assim, que eu fiz, porra, é possível fazer esse tipo de filme, sabe? Muito possível. E aí a gente foi escrevendo roteiro e foi fazendo. E aí a gente encontrou um Sérgio que botou quente, incorporou esse cara e todas as suas complexidades e essa sutileza que é mais na minha pegada, assim, sabe? E virou um parceirão do filme. Eu estava aqui refletindo. Estão me ouvindo aí? Alô? Estão me ouvindo? Então, bom, acho que essa coisa de como eu me apeguei ao personagem, a base de tudo é o roteiro. O roteiro é sensacional, assim, tá todo lá. Eu acho que ele tá, que pelo menos a minha memória traz é que tudo que está no filme está no roteiro. A gente não houve uma modificação absoluta, tem uma edição absolutamente sensacional mesmo, porque ela flui sem deixar com que os planos sejam intercortados. É um filme bastante cinematográfico. Fizemos cinema, eu acho, assim, sabe? Eu acho que a equipe toda, todo mundo está de parabéns. E fora outra coisa, além do texto, que é o que sempre me conduz em primeiro lugar, né? Acho que o Marcelo tinha uma leitura muito clara do filme, ele ensaiou a gente, ele pesquisou atores um por um no Brasil inteiro, é uma coisa meio maluca que esse cara fez, compreende? E eu acho que o elenco é espetacular, tem momentos de elenco ali que me deixaram emocionado, assim, de ver, sabe? E eu acho que a condução do filme, uma vez eu filmei com o João Batista Andrade, muito tempo atrás, em Brasília. Eu fiz também um personagem que era também o tempo inteiro em cena, tal. E um dia ele me falou: eu acho muito interessante o que você faz, porque você deixa o filme passar por você, você não fica agarrando o filme, né? Eu gostei de ouvir isso como um grande elogio, assim, porque eu acho que quando você faz um protagonista assim muito absoluta, se você jogar uma carga e trouxer o filme para você, né, que é uma tendência que se tem, você de alguma forma atrapalha a narrativa. Então, eu acho que tem um trabalho sempre do ator. Eu acho que a gente tem que pensar muito, principalmente em cinema, muito em cinema, que a gente tem que deixar a obra passar pela gente. Ou seja, a gente é mais um condutor da obra, por mais que esteja lá 100% do tempo no filme, compreende? Ele vai encaminhando a história. Como vocês estavam observando, é um filme que tem uma profundidade crítica muito interessante, mas, como diz Marcelo, não é panfletário, né? Ele vai apontando as coisas
E as coisas estão ali, e não são coisas inventadas, né? São coisas que acontecem. Não é que é uma invenção do Marcelo e do Fábio, essas, essas questões que a gente tem no país. Então, eu acho que é por aí, não tem muita... eu fiquei muito isolado em Recife, eu confesso a você que isso também, essa solidão, e não provocada por ninguém, provocada por mim mesmo, eu acho que fez com que eu ficasse muito na cabeça. É um filme que o protagonista está muito ensimesmado, né? E ele vai conduzindo essa coisa, é muito forte essa coisa da paternidade, né? Eu acho que o nome é muito feliz, e assim, eu não fiz e nunca farei um vilão ou um anti-herói. Eu faço o personagem de alguma forma, eu não quero aqui ficar justificando ele, mas ele tem o porquê estar nesse estado, ele tem o porquê dar esse golpe que de alguma forma ele dá, ele tem o porquê agir dessas formas todas, não querendo justificar nenhum tipo de atitude perversa, etc., que esse cara tem, mas isso existe, né? O ser humano está aí, está tudo dentro da gente de alguma forma também, né? Isso é um exemplo muito para os nossos dias, assim, né? De alguma forma, nós sabemos ser vilão, né? E a gente sabe identificar os vilões que surgem, né? E eu acho isso. Não sei se consegui responder. Não, conseguiu, foi ótimo ouvi-los, assim, porque eu estava pensando aqui, né, do Sérgio em específico, o Marco falou dessa relação com o texto, especificamente, mas como ele é um protagonista que traz uma carga de ressentimento, de certa maneira, assim, muito do que ele expressa não está na palavra, né? Está justamente nos gestos, no olhar, enfim, isso é construído de uma maneira absolutamente competente, que a gente entra e todo esse aspecto da humanidade do personagem, de fato, aparece. É muito bom ouvir, né, por parte do ator, como que isso foi construído e dessa relação, assim mesmo, com ele. Mas eu queria aproveitar o gancho, porque, como vocês viram, eu estava com aqui o texto do Comolli na ponta da língua, e achei muito legal que o Marcelo tenha citado, porque o tempo inteiro, enquanto eu assistia o filme, eu pensava justamente nesse texto, do Como Filmar o Inimigo. Porque eu queria ouvir um pouco de vocês, é uma sensação minha, que no início do filme eu tenho a impressão de que a gente vê esse protagonista muito filmado ou pelas costas ou em planos que são bem laterais, assim, muitas vezes até de perfil. E pelo menos para mim, o momento que ficou marcante como uma frontalidade e que tem até uma brincadeira ali meio de quebra de quarta parede, como se ele olhasse de fato para a câmera, é na primeira vez que ele pega o filho ouvindo Chico Buarque, né? E aí para mim parece que aquilo abre uma chave da gente entrar em contato e descobrir as camadas desse protagonista. E aí eu queria ouvir um pouco de todos vocês, na verdade, né? Mas acho que Marcelo e Eduardo, de uma maneira bastante direta, tem a ver com isso, assim, dessas escolhas de linguagem mesmo, de como filmá-lo e de como construir na montagem essa aproximação do filme com o Sérgio. Eu vou falar das escolhas de cinematografia, acho que Edu pode complementar, acho que vai ser massa. Isso que tem a ver com Bárbara, que não pode estar aqui também, que ela está filmando, que é a fotógrafa. Eu sempre fui muito nerd de cinema, assim, sabe? Enquanto cinefilia mesmo, assim, desde muito novo. E aí, quando você tem a oportunidade de fazer um filme, é muito único, assim, é um privilégio, né? Principalmente a gente que é da cinefilia. Então, é uma oportunidade de você botar para fora tudo aquilo que você tinha pensado sobre desejos e o que for. E eu tenho muito... Quando Rica falou da coisa do roteiro, eu gosto muito dessas etapas, sabe? Trabalhar elas, assim, acho que os grandes cineastas que eu admiro, eles faziam muito isso, assim. E eu acho que a gente vai aprendendo com os filmes que a gente vai vendo também. E aí, a coisa da cinema, as escolhas estão muito calcadas no personagem. Eu sempre achava que Sérgio tinha que ser um filtro, assim, pra gente. Meu amor, minha filha não foi pra escola ainda não, galera. Tá me mostrando o desenho dela.
ela era um bebê, né? Você viu. Aí tinha assim, você cria esse conceito, né? Não, vamos lá. O personagem é um cara que a gente desconhece, mas eu não quero de alguma forma vilanizar ele, eu quero entender ele, mas ao mesmo tempo eu gosto desses filmes sensoriais, que de alguma forma esse estado de espírito do personagem, ele meio que ele atravessa o filme e quer atravessar esse espectador para entender mais ele, para entender esse universo, para entender essas tensões. E aí eu fiz, não, tem que ser uma coisa quase dardeniana, assim, saca? Tipo, eu ficava, porque a galera lá é muito mais rígida, mas assim, esse cara, ele tá se escondendo, ele tá com muita tensão aqui, ele tá, é um filme meio conspiratório, é um filme de golpe, que foi um termo que eu nunca associei ao filme, mas eu acho super bem falado, bem colocado por Rica. Mas esse cara, ele tá vivendo essa tensão, e eu acho que as escolhas de posição de câmera tem que ser essa. E eu conversei muito com Bárbara sobre isso, quando eu fui conhecer ela. E ela gostou. Bárbara, e assim, durante o set, essas escolhas prévias, na loucura do set, nas doideiras que a gente filmou esse foi um filme, um BOzão, assim, sabe, o BOzinho que eu digo em termos de custo. Às vezes você quer soluções fáceis, aí você pega na manga coisas que contam a história, aí você cobre e vai tudo certo, próximo. E aí Bárbara fazia, ei, que é isso, cara? E aquilo tudo que a gente conversou? Não pode, velho. Não pode ser assim, calma. As escolhas têm que ser firmes para a gente ter uma identidade, para a gente construir uma identidade sobre esse filme. E ela foi muito parceira nisso, assim, de colocar isso. E, obviamente, em termos de roteiro, o filme tem essas mudanças, ele tem essas mudanças de chave. E esse momento muito chave para mim, assim, quando ele se descobre no filho, né? Que é aquelas questões geracionais, assim, que se repetem. Eu sou um pai em 2022, eu vejo isso acontecendo com meu filho de 13 anos, eu vi acontecer com meu pai na década de 90. Tudo isso se repete. Eu acho que aquele é um momento muito chave, assim. E ser a partir da música, enfim, aí é uma questão muito minha. Acho que todos os meus filmes começam com músicas. Por mais que seja custoso, né, mano? Principalmente tratando de Chico Buarque. Mas a gente vai nessa, a gente, enfim, se divida, né? Que é cinema, pá. Mas aquele momento eu acho muito. E é quando ele se aquebranta para ele mesmo, assim, ele se permite sentir sentimentos que são diferentes daqueles, que são sentimentos que atravessam ele para um passado, para uma nostalgia, por um motivo dele estar fazendo aquilo. Acaba sendo um filme de vingança também, assim, eu acho. Que é uma vingança desse pai, sabe? Uma vingança do lugar que esse pai colocou ele, enfim. Mas aí ele se vê nesse filho, ele se vê naquele momento que ele podia ter seguido no outro rumo, assim. Acho que aquele... É engraçado que eu sinto que aquele filme é meio quântico, assim, que abre uns portais temporais, assim. Eu fui aquilo, sabe? Mas dentro de uma sutileza que é a nossa pegada, assim, que demanda do público. Confia no público. Faz assim, não vou mastigar para você, já basta a quantidade de cinematografia mastigada, entendeu? Deixa aqui, vamos nesse rigor formal que eu acho que cria uma identidade para a obra, sabe? E aí a gente chegou com esse material para Edu, assim, e foi, enfim, pode falar melhor que ele viu tudo, Edu vê tudo antes de montar, ele vê todos os planos, todos os takes, tudo, assim, ele se apodera da, da, do material. Então, ele é a pessoa para falar isso é ele mesmo. Eu, na verdade, isso é um problema hoje em dia, né? Ver todo o material, mas enfim, eu tento. No Paterno eu fiz isso, ainda bem. Eu acho que tem uma coisa aqui que Marcelo, eu não sei se tocou, mas assim, o primeiro filme Marcelo Eles Voltam também tem uma posição em que eles colocam um personagem no momento de transição de vida, né? No momento de inflexão, vamos dizer assim. E isso fragiliza, é como se fosse uma porta de entrada. Ali, o filme começa a fragilizar o personagem a ponto de você criar uma empatia pelo esse processo de mudança de opinião, vamos dizer assim. Talvez mudança ou não sei, enfim, de inflexão. É um ponto de inflexão no filme. Então, mais do que um anti-herói, na realidade, é um ser humano que está no momento de que, tipo assim, você começa a entender, talvez, que esse momento de inflexão seja muito importante na vida dele. É um processo que Marcelo também usou em Eles Voltam, só que do outro lado da moeda, né? De uma menina que começa a empoderar uma ideia mais progressista. E aqui o personagem de Marco, ele que foi brilhante, assim, na realidade eu me lembro muito bem de ver o material e me lembro da primeira cena que eu vi no material, uma das que mais me tocou,
que é uma cena que, tipo, é ele olhando no carro para a professora, né, que vai entrar na federal, na universidade, e a câmera tá sempre atrás dele. Eu adorei isso, tipo assim, como conceito e para sustentar a cinematografia, né? Na verdade, a gente tá olhando através da nuca desse personagem, tentando entender o que ele tá olhando, né? E o filme, ele preza por esse rigor, né? Formal, assim, impressionante isso. E, enfim, não sei se tem muito mais o que falar, deixa eu ver. E aí, tipo, esse é o grande lance. Na verdade, na montagem, o grande lance é tentar criar empatia, né? Como é que se cria empatia por um anti-herói? É muito difícil. Mas como ele está nesse momento de transição, isso universaliza, né? E você consegue construir essa empatia através do amor que ele tem pelo filho, pela incompreensão que ele tem do filho também, que termina sendo a incompreensão dele mesmo, né? Sobre o seu passado, sobre as coisas que ele vai tentar, talvez, olhar para frente diferente, não sei, ou não. Aqui esse filme não é um filme que dá, eu imagino, pelo menos ao meu ver, dá muitas pistas sobre isso, a gente não sabe, né? Mas o momento de Chico Buarque é um momento muito importante no filme, que é justamente o momento que ele consegue escutar o filho de uma forma diferente, né? De ver, nem ver, escutar, né? Seria mais escutar, através de uma porta, sem dar muitos spoilers aqui. E o filme em si é um andamento do filme, o ritmo do filme é um filme que a gente tentou construir um ritmo que respeitasse também essas normas de rigor técnico que Marcelo criou. E também respeitar esse personagem, né? Porque tem essa tensão exterior que é presente o tempo inteiro nele, é como se ele não conseguisse criar um ponto de perspectiva externo, né? E o ponto de perspectiva externo é amplificado e construído através dessa relação com o filho. É mais ou menos isso. Eu achei legal que a palavra golpe apareceu aqui algumas vezes, e em tudo que vocês estão trazendo demonstra esse processo de amadurecimento mesmo, né? Um processo, o rigor junto, inclusive, com isso, de ir decantando as ideias e retomando, enfim. E o tempo também ficou aparecendo na conversa, e eu tinha uma pergunta justamente sobre isso, porque a gente tem algumas pistas com relação ao momento em que parece que esse filme estava sendo filmado, pelo menos, eu não tenho certeza se é isso, mas, por exemplo, na Câmara Legislativa tem lá um cartaz fora Temer, o jeito como as manifestações de rua aparecem, dá a sensação que remete muito a um passado recente nosso, né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre como os bastidores da produção, assim, né? O tempo que esse processo demorou para ser, não, né? Mas é isso. Em que momento surge o roteiro? Quanto tempo o roteiro foi trabalhado? Como começa o processo de financiamento, captação? Para a gente estar vendo esse filme estreando em 2022. Camila, não sei. Eu acho que esse filme é a própria epopeia, assim. Do financiamento, uma grande metáfora sobre o lugar dos filmes brasileiros independentes, né, que tem um ponto de vista crítico sobre a sociedade, né, sobre as pessoas, que é fruto do seu tempo e, ao mesmo tempo, sofre de um anacronismo, assim, entre o momento de escrever, o momento de captar recursos, o momento de efetivamente realizá-lo, assim. E eu não conheço nenhum produtor ou produtora, dos inúmeros com quem eu tenho contato, que não sofra dessa questão, sabe? Eu acho que vou misturar um pouco com a pergunta anterior, porque eu acho que o filme é um processo muito longo, né? Porque as primeiras conversas com o Lordelo sobre esse filme são de 2013, então a gente tem quase 10 anos aí de trabalho sobre o filme. Nós todos mudamos, o país mudou completamente, né? A imagem, a visão que a gente tem sobre o que a gente viveu naquele momento, até 2014, 2015, e aí é um filme que é quase, vou brincar aqui, é quase uma sessão espírita, assim, uma carta psicografada, previsão do futuro, porque ele tinha uma intuição já muito política do que viria a acontecer, né, de um acirramento assim, de ideias progressistas e conservadoras, né, do mundo, das pessoas, enfim. E, ao mesmo tempo, ele foi sabendo se adaptar nas várias versões do roteiro ao momento que o Brasil estava vivendo, né?
E aí isso casa com a sua pergunta, né? Assim, quando é que a gente começou e quando é que ele efetivamente foi produzido? As filmagens foram em 2017, quase com a gincana, assim, porque a gente tinha que congregar, assim, adaptar a agenda dos inúmeros personagens que a gente tinha, um elenco muito grande. Inclusive, abrir um parênteses e agradecer fortemente o trabalho de Marcelo Caetano e Gabriel Domingues, que fizeram o processo de produção de elenco, a seleção, né? Vocês elogiaram. Para mim foi excelente, mas um problema porque a gente, com um orçamento que era de 2014, filmando em 2017, com a inflação que já estava a 6% na época, então todas as previsões que a gente tinha de logística foram por água abaixo, né? E isso representou um problema lá na frente para a gente em relação ao futuro do filme, sabe? De como a gente ia conseguir finalizá-lo, de como a gente ia manter algumas escolhas, que aí esse bate-bola, assim, que eu vejo muito na função de produção, no geral, é esse bate-bola mais de avaliação criativa, assim, né? O quanto isso custa e o que isso vai trazer para o filme, para fazer escolhas que sejam racionais, né? Embora às vezes até acima do nosso orçamento, mas que trazem uma identidade para o filme e que transformam no que ele é, né? E aí também nesse sentido de adaptação do roteiro, dessa intuitividade, tem o talento de Marcelo, né? Tem essa intuição dele e tem o trabalho das duas pessoas que trabalharam no roteiro, que foram Fábio Meira, já citado, e Letícia Simões, que trabalhou nos diálogos já na fase assim, exatamente pré-filmagem, né? Foi entre junho e agosto, eu acho, as filmagens começaram em setembro. É óbvio que o trabalho com os próprios, enfim, atores e atrizes também traz muito, né? Mas, e eu acho que esse processo de captação de recursos, ele acompanhou esse tempo do filme, né? A gente foi vendo que o orçamento que a gente tinha não dava, a gente tinha uma série de restrições de tempo mesmo, assim, entre tempo de inscrição, tempo de seleção, aí quando seleciona o recurso complementar do filme, o teu primeiro recurso ele já está estourado, aí isso cria um problema jurídico que você tem que resolver na melhor forma possível, né? Eu tenho um padrinho que brinca assim, não vou botar nada no seu nome, porque todos os produtores no Brasil perdem dinheiro e aí tem os bens confiscados, assim, é bem isso mesmo. Marta está aqui, testemunha também das várias conversas que a gente teve sobre orçamento, né? E é por isso também, como forma de compensação, que ele é produtor associado do filme, né? Pela generosidade dele também de entender essa realidade orçamentária do filme. Enfim, as várias negociações de parcelamentos que a gente faz com a equipe, com o Edu também teve esse processo de parcelamento, de cachê, porque essa é a realidade do cinema brasileiro, né? Assim, poucas pessoas conseguem, exceto quando você consegue assim fazer uma captação e uma filmagem dentro de um período de um ano e meio, aí você consegue ficar tranquilo, vírgula, né? Fazendo muita atenção a tudo, né? Para aquilo para quando ele vai ser filmado. Então, assim, outro exemplo é a música do Chico, né? Assim, que não é um clássico, né? Da musicologia, que né? é um clássico, né? Que é um clássico também dos filmes de Marcelo, porque música geralmente assim, ele tem um gosto bastante refinado, então a gente tem que correr atrás das coisas, enfim. E aí eu acho que ele é um produto do tempo. Porém, infelizmente para a gente, né, como sociedade, e felizmente para o filme, ele é um filme completamente atual, né? Nesse sentido de que ele mostra um segmento da população brasileira, né, que é completamente alheio a essa necessidade da gente pensar cidades e sociedade e economia, né? Na verdade, colocar a economia a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia, que eu acho que é esse pensamento que vem sendo debatido ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? E que o filme reflete, né? Então, eu acho que ele tem esse lado intuitivo, ao mesmo tempo ele soube se adaptar ao que aconteceu. Isso, obviamente, esse tempo de produção, né, de trabalho no filme, gerou vários problemas de desconexão entre o orçamento e o que a gente precisava fazer e pagar naquele momento, mas é isso, eu sempre digo para Marcelo, é o melhor filme que a gente pode fazer, né? Dentro
do que a gente tem condições de fazer. Só um adendo, assim, Nick Domingues, que é o editor de som, é um filme que a gente já tinha anunciado para ele há um tempão atrás, aí quando chega nele em 2019, sei lá, e aí ele deu a alcunha do filme de Pai Eterno. Esse filme, assim, olha, Pai Eterno de novo, cara, vamos nessa aí. Hoje mesmo eu falei com ele, é Pai Eterno, é Pai Eterno. Não, e tipo, eu mesmo, eu tava trabalhando em Paterno, terminei Paterno, montei Tomás Aquino em Paterno, depois peguei Tomás Aquino um pacote em Bacurau, foi depois. Então, tipo assim, O filme já lançou há 2 anos. aliás, esse é um talento incrível de Marcelo, ele descobre pessoas incríveis, sabe? E às vezes, esse é o problema, demora para terminar o filme, as pessoas tchau, apareceram em todos os filmes, pernambucano, sei lá. Ah, que descobre que... Mas é isso que Manu falou, assim, e é uma insistência, né, cara? A gente persevera muito, assim. A gente é tudo maluco, velho, por essa coisa de fazer filme, assim. E aí, quantas vezes você não respirei, eu fiz, bora lá. Esse filme precisa sair. E aí tem uma coisa que eu acho que eu considero a alma do filme, que é essa vontade inicial dele existir. Que aí quando eu ouço você falando que foi uma pessoa que viu o filme que eu nunca conversei, que estou conhecendo agora, e ele reverbera através de você, beleza, você é um especialista, mas assim, o público vai ver esse filme. Isso encanta, assim, porque é aquilo que a gente quis colocar no mundo, de alguma forma, ele atravessou alguém e tá crescendo, sabe? E aí você faz, não, esse é o sentido de tudo, vamos pro próximo. Pá, vamos teimar, que de alguma forma justifica a existência, assim, sabe? Da gente mesmo, eu fico achando. Cada um com a sua maluquice, suas insistências, suas cabeçadurices. Né? O Sérgio tem a dele, a gente tem a nossa. Eu acho que é isso que a gente se identifica também. Eu não falei sobre isso. Paterno foi também... É bem delicado eu falar, mas Paterno ele é fruto também da experiência que a gente teve em Eles Voltam. Da teimosia, da insistência, aquele Porque filme eu vai também sair. produzi o Eles Voltam. Por isso que a gente está falando da gente, É, Edu também montou o Eles Voltam, então tem uma recorrência aí da equipe. É que eu digo que o filme ele é psicanalítico na primeira camada e na segunda. Na primeira, porque a história, né, como drama, né, calcado nessas questões psicanalíticas, e segundo, porque ele testou a gente de várias formas, assim. a gente levou para terapia, né? Pois é. Mas essa coisa deles voltam essa insistência assim do sonho, sabe? Do sonho que é, que lindo, da insistência do sonho, da persistência, que às vezes enfim, o caminho que isso segue pode ser para uma coisa, né? Pode ser, enfim, aí a gente vai entendendo enquanto ser humano, como a gente também entendeu o processo do filme. Se você se abrir ao processo, às vezes você, sei lá, você pode edificar melhor, né? No sentido de criar coisas melhores. Agora, quando você teima e fecha, se fica rígido, você não percebe os sinais que a vida te dá e não muda no processo. Eu acho que o filme tem muito isso. Tem vários sinais que a vida vai dando para Sérgio e cabe a ele mudar ou não, assim, vários. E a gente vai colocando assim, sabe? Pincelando. Acho que o filme é aparente assim que a gente foi se moldando também. No Eu passado acho não que teve. só uma observação, de alguma forma, é muito corajoso você fazer cinema de baixo orçamento, por todas as razões disso, e eu posso falar porque eu acho que eu sou o rei do baixo orçamento, faço muito filme BO, e adoro fazer, porque tem esse gás, esse fogo muito bacana. Mas o que é interessante do personagem também é que a gente está falando sobre um personagem burguês, né? E normalmente é muito arriscado você fazer isso no cinema brasileiro, que a gente tem sempre a necessidade de ter a visão do oprimido, o que, na verdade, é muito comum, um país opressor como o nosso, claro. Mas é muito importante a gente ver essa visão. A gente vê a visão, de alguma forma, humana, de como o raciocínio de uma camada da população, e aí não inclui todos, claro, mas muitos, vai construindo um raciocínio, de alguma forma, um raciocínio de burguês mesmo, no sentido de que é uma categoria que sempre está lá para oprimir, para golpear, e isso vai do íntimo à esfera da vivência dele, né? E eu acho muito bacana que a gente comece a falar sobre, supostamente, quem são os nossos inimigos.
acho importante muito falar, para a gente saber que a qualquer momento a gente pode descobrir seres humanos horrorosos, né? Como a gente vem descobrindo nos últimos anos aí. Então a gente vai sempre, então é um filme bastante corajoso nesse sentido, porque invariavelmente a crítica especializada, eles têm uma repulsa, assim, é um filme que dê visão e fala, né, a essa camada da população. Nossa, várias coisas aqui me ocorrendo, mas tem um negócio que Manu falou e que ficou para mim, né, disso de que o filme que vai trazendo essas marcas do tempo que levou no processo mesmo, mas que é isso, poderia ser feito hoje, infelizmente talvez pudesse ser feito amanhã, no futuro também, e acho que em partes isso também aparece na própria, nos conflitos geracionais que o filme dá a ver, no sentido de que parece que no jovem está sempre uma promessa e que não necessariamente de geração em geração se concretiza, né? E aí eu fiquei pensando nesse olhar para um momento de vida mesmo, né? No trabalho anterior de Marcelo, de vocês, né? Já existia esse olhar para a juventude, para a adolescência, e agora esse olhar porque a gente chama, não sei, já de uma maturidade da vida adulta ou de meia-idade, enfim, que coloca também em crise a paternidade, eu acho, né? A figura do pai ou a figura dos homens, e Sérgio me parece um personagem que está tentando se desvencilhar das influências dessa geração que o precede, do próprio pai, mas também incapaz de se comunicar exatamente com a geração do filho, assim. E aí eu fico muito curiosa de ouvir sobre vocês, assim, né? Sobre essa colaboração ao redor do olhar para a paternidade, para essa fase da vida. Não sei quem gostaria de falar sobre isso. Aconteceu um negócio engraçado essa semana. Eu falei para meu pai, eu fiz, brother, vai lançar o filme. Ele, finalmente, né, vai lançar esse filme. Aí ele faz, mas assim, eu nunca quis conversar com você sobre isso, não, mas é sobre mim esse filme. Eu fiz, não é sobre você, não, nada a ver com você. Eu parei, eu fiz, não, é um pouquinho. Aí não tem como não ser, assim, sabe? Porque meu pai não é Sérgio, meu pai não é Heitor, é óbvio. Mas ele tem uma coisa, assim, essa falta de comunicação rolou da geração dele para mim, que eu percebo como uma coisa natural. Demorei, tive minhas crises. Eu percebo eu tentando melhorar isso do meu filho, mas dando altas cagadas de outro lado. É sempre um lugar delicado e imperfeito. Assim. Sempre vai ser. Porque é muita responsabilidade você botar uma pessoa no mundo e, ao mesmo tempo, é muito divertido, é muito aprendizado para a gente. Mas é o mais perto de um Deus que você pode se tornar de um humano e de um falho, entendeu? Porque você está gerando vida, você está acolhendo, você está cuidando, sabe? Mas você vai errar, sabe? Qualquer jeito, é impossível. E aí isso passa muito pelo que o filme assim, essas falhas e essas surpresas também. Porque eu me surpreendi com meu pai diversas vezes. E eu gosto de Sérgio surpreender com o Heitor, de perceber que ele buscou, assim, ele escondeu, que eu achei super equivocado, se ele não tivesse escondido. Olha o spoiler. Virou uma... mas enfim, mas ele escondeu, mas de alguma forma ele olhou para o pai e fez, caralho, isso veio para o meu pai. Sabe assim, existe um ser humano ali que tentou também, por que eu não posso tentar? Sabe assim, que é isso, né? É muito complexo, assim, uma vida passa assim, mas quando ela é vivida e quando você se joga nela para entender, que é um pouco o que acontece no filme, coisas que você não imaginava, porque você estereotipa, né? Você estereotipa a paternidade, você estereotipa a maternidade, você cria essa convenção, às vezes que é constantemente revista ou questionada, sei lá. Mas uma coisa que eu gosto, assim, uma coisa que é meio chato falar isso, mas Paterno faz parte de uma quadrilogia, que essa coisa do teatro grego, né? Você tinha 3 peças de dramas e tragédias, e caralho, 4, mas aí no último você tinha uma comédia, para aliviar um pouco a tensão. E eu sempre pensei Paterno como um projeto disso, que eu seccionava a vida em momentos que me interessam, momentos de inflexão, como ele falou, momentos importantes para todo mundo,
E aí você tem um de um personagem de 12, 13 anos, que vai ter um que a gente está fazendo agora, que a gente vai rodar esse ano ou no próximo, mas está tudo certo. Esse filme já tem dinheiro, está na conta, vai rolar, que é uma personagem de 20 para 30, você tem paterno, e você vai ter uma comédia de um coroa de 70 anos de idade, assim, 70 para 80. Mas esses filmes estão roteiros, e eu gostava disso, de alguma forma, assim, eu gostava de ter essa segurança, eu gostava de lidar com essas fases, porque de alguma forma é uma maneira também da gente aprender, assim. Essas reflexões que a gente está tendo agora me ajudaram para ter uma reflexão de pai, saca? Enquanto minha vida mesmo, assim, eles voltam, foi feito para o meu filho, assim, uma coisa que do arriscado, de se jogar no mundo, de sair da bolha, sabe, assim, de alguma forma esses filmes que a gente está tentando fazer são filmes que ajudam a gente a refletir sobre a vida que a gente está vivendo. Não é só o cinema pelo cinema. Não é pegar uma grande história e botar para ver para chegar. Não, de alguma forma esse processo me interessa muito, entendeu? Então é por isso que a gente pensou esse projeto desses 4 filmes, assim. Eu acho que o Paterno está nesse lugar de estar lidando com a morte mais de perto, dessa vontade de perceber frágil também, e se perceber limitado temporalmente, que você também vai morrer, de alguma forma, o que eu vou deixar para a humanidade? Né? Que maneira é essa de se eternizar? É através de uma obra, é através de um feito, é através de um filho, é através de um contato, é através de, sei lá, enfim. Mas eu acho que o filme ele tem esse recorte de vida que me interessava muito e que a gente tenta dar cabimento, por mais complexo que seja. Por isso que ele é tão aberto, eu acho, porque não dá para dar cabimento de tudo. Então a gente por isso que eu gosto da sutileza, assim, por isso que eu gosto dos cineastas, mulheres e homens que lidam com isso, porque o público entra, o público constrói junto, sabe? O público vira criador também. Eu acho, assim, tive muita experiência boa quando eles voltam de conversar com o público e a galera falar isso, assim. Criou junto. Porra, que massa. Então é esse o caminho, sabe? Tomara que role com o Paterno. Não sei se eu posso contribuir com alguma coisa, porque Marcelo conversamos várias vezes sobre as escolhas, né, desses personagens. Eu, particularmente, tenho uma experiência com a ausência de paternidade, então isso também era uma fonte para Marcelo, né, quando a gente conversava, né, e me identificando particularmente com esse outro lado da vida de Heitor, né, e justificando até as escolhas dos outros personagens, né, que não são o personagem principal, que é Sérgio, mas em reação a esse pensamento, né, assim, a essa escolha de por que não fazer parte ou fazer parte da vida de uma certa paternidade, ou de fazer a escolha de não ter relação com essa paternidade também, né? E, de outro lado, ao mesmo tempo, quando eu falo que o filme é psicanalítico, ele tem tudo a ver com isso, né? Porque eu ouvi uma vez de uma terapeuta que assim, a gente comete os mesmos erros dos nossos pais para que a gente possa perdoá-los, né? E eu acho que o filme tem muito a ver com isso, né? Desse jogo assim de repulsão e repetição que existe entre as gerações, entre as pessoas diferentes. E eu acho que ele é um filme como outros, né, que eu tenha feito, que tem a ver com o tipo de cinematografia que Marcelo busca fazer, né, dessa sutileza que ele está falando, é que o filme ele só se completa quando a gente dorme sobre ele, sabe? Eu acho que as pessoas normalmente vão sair da sala e elas vão repercutir o filme dentro delas depois, assim. Ele não é um filme a história se fecha ali e ok, né? Entendi a narrativa, fui embora. Mas de certa forma, né? Tem alguns filmes que, enfim, eu tive essa experiência, né? Como a gente brinca, assim, Melancolia, por exemplo, bateu em mim 2 dias depois do Lars von Trier, entendeu? Assim, eu saí do filme falando, ai, ok, entendeu? Aí, 2 dias depois, bum, caiu assim o monolito. E aí talvez isso tenha essa perspectiva nas pessoas, porque ele é um filme realmente de subentendidos, né? Não dito. E aí, como você disse, né? Assim, felicito muito o Marco nessa capacidade que ele teve de atuar fora do diálogo, né? Também. Que conste também, eu também tive uma ausência paterna, né? Eu perdi meu pai muito cedo, então convivi com a ausência
Por alguma razão, esse ano... Desculpe, gente. Se eu não me engano, eu fiz também o Rasga Coração. Se eu não me engano, acho que eu fiz um outro. Esse ano foi um ano que eu cabecei 3 ou 4 longas, assim. E a maior parte deles com o pai. Então, muito interessante como eu tive que vivenciar. E claro, de pai, daqui a pouco eu vou fazer avô. Né? Isso que vai acontecendo, faz parte da vida da gente. Se tudo der certo, eu ainda chego nesse próximo estágio. E, ao mesmo tempo, sou pai de 4. Eu tenho 4 filhos. Quer dizer, exercito a paternidade de uma forma muito responsável, no sentido de me impor, de me jogar dentro disso, querendo ou não, se torna a maior parcela do tempo da vida da gente, o resto a gente faz com o que sobra. E é muito interessante como o filme, de alguma forma, esse fantasma na cabeça do Sérgio, que é a relação dele com o filho, persiste o filme todo, parece estar ali, né? É uma inversão hamletiana, né? Quer dizer, o fantasma é o filho, ao invés de ser o pai, né? E aquilo que perturba ele sempre, né? O tempo todo. E tem um negócio no filme que é muito interessante, que o verdadeiro não esquece da... Cara, tinha uma dor, né? O tempo inteiro, um homem com uma dor, né? Como dizia o Leninski, né? Que é muito mais interessante, né? E eu acho que é isso. Tem uma coisa da paternidade, né, que, obviamente, quando eu faço, eu não penso nessas coisas. Eu não teorizo muito, não. Porque se a gente teorizar, você acaba tretando até com o diretor, eu acho. Porque daí é visão de mundo. Aí eu acho que a gente tem... Isso a gente faz antes, a gente até faz durante, né, Loura? A gente fez lá... e tem que ter, eu trabalho muito no conflito também, e é importante, eu acho, sabe, de alguma forma, porque eu também não faço filme, eu não sou exatamente um intérprete, que vou lá e faço exatamente o que tem que ser cumprido. Eu vou lá, penso, atrapalho, faço essas coisas, e me ponho, de alguma forma, nessa forma, talvez o que se enxergue do personagem quando eles não está falando, é porque realmente a gente fica imbuído, a gente está lá, você fica dentro. É uma coisa muito interessante que o ator tem, que é um exercício do ação, você liga. É uma coisa meio... E quando você liga uma série de informações que estão na nuca, que a gente fez isso nas leituras, o Marcelo insistiu muito, junto com o nosso colega, meu Deus, me ajude. Leonardo Laca. O Leonardo, o Léo, de grande Léo, que ele teve uns ensaios muito importantes, que fizeram com que a gente ampliasse a visão dessa questão da paternidade e todas as outras questões que estão no filme. Enfim, só para me alongar, só para dizer que eu tenho 4 filhos. Antes de Edu falar rapidinho, Leonardo Laca foi preparador de elenco, é sócio da Trincheira também. E assim, eu sou prova viva da paternidade ativa de Rica, porque a gente tinha horas que a gente estava ensaiando no Rio ou aqui em Recife. Aí ele, calma aí, gente, rapidinho, eu tenho que pedir um Uber pro meu filho, que ele vai estar fazendo cursinho. O filho dele estava fazendo cursinho na época, ia fazer vestibular, cara. A mulher dele estava grávida, ia ter o terceiro, 4 filhos, terceiro, né? Era a terceira? Era a terceira, velho. Assim, e sabe, ele lidando com isso, e ao mesmo tempo é um cara fissurado pelo cinema, pelas coisas que ele faz. Ele apostou no projeto da gente, a gente ficou muito lisonjeado, assim, muito feliz. Porra, velho, Marco Rica, brother, tá fazendo nosso filme, tá ligado? O cara chega com bah, e tá acreditando, e tá falando, e tá polemizando, e tá chegando pra mim e falando, peitando, e que é essa cena aqui, velho? Qual é dessa cena? Peraí, como é que é? Vamos discutir isso aqui. E aí você, não, Rica, é isso mesmo, se você vai defendendo, e ele te coloca num processo de ganhar segurança daquilo que você tá fazendo. Pra ir pro set, assim, firme, descobrindo uma coisa que você, por causa da vida desse processo todo, de alguma forma, às vezes vai diminuindo, ele torna vivo, cara, ele oxigena isso. É muito bom essa coisa dele. Ele já chegou para mim falando isso, assim, ó, não sou um mero intérprete, eu gosto de conversar, eu gosto de discutir. E nunca chegava uma coisa de... Aí ele chegava assim, beleza, saquei. Aí ia pro set, ia fazer a cena, incorporou mais. E esse processo foi muito bom, muito rico para mim, aprendizado de direção de atores, enfim, de direção de cinema mesmo. Eu não sei se eu posso acrescentar muito, não, mas também sou pai, né? Aliás, é engraçado porque eu acho que eu me sensibilizava muito na hora que ele estava olhando para o filho. Eu e Marcelo, é um problema, que a gente é meio paizão, eu e Marcelo. Então, né? Mas eu fiquei pensando nisso, que também é interessante que a gente trabalha um personagem burguês, como o Marcos estava falando,
mas que a gente entende que dentro da estrutura familiar, né, dessa geração essas gerações burguesas de opressão, o quanto importante é conservar, né, a posição de capital deles, e às vezes a detrimento pessoal das vontades pessoais, né, como é o caso do personagem, né? Então esse filme demonstra isso com muita força, assim. Ele não consegue se libertar disso, né? O quanto ele tem que, e aí às vezes ele tem que impor isso ao filho, enfim, aí ele que era imposto pelo pai dele, você consegue perceber toda essa dinâmica de opressão burguesa, bom, enfim, da realidade que eles vivem, né? Enfim. Só falar Ai, mais uma por coisinha favor, por que favor. esse poeta, o patriota, esse ator maravilhoso, ele é uma contribuição absoluta para o filme. Ele tem um olhar poético, um olhar que você percebe que ele está ali sofrendo aquela ação do pai, mas que ele é uma coisa contida, uma coisa que está ali sempre numa tensão, parece que em algum momento ele vai explodir, né? E eu acho o trabalho dele maravilhoso, assim, um Gustavo ator, Patriota. Gustavo Patriota. E acho que depois podemos falar um pouco uma listinha de atores aí, né, Marcelo ou Manu, porque o filme tem uma excelência de atores assim, e, sinceramente eu acho tem momentos de atores ali que é muito legal e que na verdade a gente fica assistindo até de alguma forma, né? Tem que tomar cuidado, porque quando tem um ator bom do lado, a gente tem que tomar cuidado para não perder o personagem, porque a gente fica assistindo a pessoa fazer. Fala, caraca, como esse cara. Então é muito. O elenco é muito poderoso, acho, no filme. Na verdade, não, eu só ia falar que é isso, é um elenco e uma equipe como um todo, assim, né? Que potência mesmo, mas diga, Marcelo. Não, é isso, assim, eu li em algum lugar, eu estou péssimo, acho que a pandemia me deixou mais esquecido do que eu já era, mas que o filme, não sei se é Billy Wilder que falava, que 90% é ator. Você tem que escolher o seu elenco, assim. Se jogue nele, que aí vai dar certo. Que aí e essa coisa de que Rica falou e que foi uma probleminha para a produção. Eu fiz, não, mano, eu preciso conhecer essa galera, velho. Eu preciso ir lá, conversar, passar uma tarde, papiar, ouvir. E aí foi assim com Cláudia, foi assim com Rejane, foi assim com Selma, sabe? Foi assim com Tomás, foi assim com Gustavo. E encontros, tipo assim, com Wilson, Rabelo, foi assim, eu ia para a galera e passava um tempo com eles para a gente falar sobre a vida, sobre o filme, porque tem uma coisa dos Santos baterem, saca? Tem uma coisa de uma. Eu não estou contratando pelo profissional, pelo currículo dele, ok, isso é massa, tá aí, que a gente tem um imenso currículo. A gente se encontrou lá, para o Rio encontrar ele. Mas tem uma coisa de você sentir assim, e aí você sai depois da despedida, você não. Não, é a pessoa. É a pessoa mesmo, assim, é isso aí. Eu estou sentindo que vai entender o filme, vai ter a sensibilidade, conheceu a gente não é um estranho, não é incógnita, não é uma, sabe? E em altos encontros desses, rolaram emoções, assim, da gente falando sobre paternidade, falando sobre as questões do filme, que eu bicho, com o Gustavo mesmo, é uma coisa que a gente vai guardar para a vida, assim, o encontro que eu tive com ele, primeiro encontro que eu tive com ele, sabe? Que foi muito marcante para a cena final. Que aí eu fiz, puta merda, é esse cara, ele vai segurar essa onda. E foi o primeiro filme dele. Ele é um ator de teatro daqui. E ele trouxe muito, velho. Muito, assim, mesmo. Assim, acho que foi um dos grandes surpresas. Assim. Rejane também, que é uma atriz lá de Minas, A Jane Farias. Farias, que é assim, que eu, fez o Nada, eu acho, de Gabito. É uma atriz de lá, fez o Temporada, depois eu vi. Ela trabalha muito com o pessoal da Filmes de Do Plástico. Filmes Plásticos, E foi um bicho. Fui pra casa dela, ela fez um café com bolo pra mim, tipo, com a tarde inteira conversando. A vontade de repetir isso de novo, né? Não, eu queria só dizer uma coisa. No caso dela, quando eu li o roteiro, na parte dela, era muito Cara, texto. Eu falava, meu Deus, a possibilidade de dar errado isso aqui é muito grande. Porque é um filme que ele se reflete, ele vai se refletindo tudo no meio no silêncio, e os diálogos são cortantes ali, né? E de repente
calhamaço de texto, aquilo tem que ser muito... Estou dizendo como ator, assim, são partes, é uma coisa muito difícil. Logo no... Enfim, não vou ficar aqui também... Esse negócio de spoiler, para mim, é duro, porque eu fiz muito Shakespeare, né? Todo mundo sabe o final. E as pessoas vão assistir, viu? Mas tudo bem, vamos guardar os segredos. E foi inacreditável. No caso dela, foi uma que eu fiquei assistindo um pouco. Me inquietava aquele monte de texto, porque não tinha isso no filme. Me inquietou muito, assim, mexeu comigo. Falei, meu Deus do céu, me fez virar... O único momento que me fez virar crítico ao filme. Em ação. Então, eu me maltratei muito naquela cena. Foi muito difícil. Acho que talvez tenha sido a cena mais difícil para eu fazer, que, na verdade, eu estou ali passivamente escutando ela falar. Né? Foi muito complicado. Então, ela tem um ganho nesse filme, assim, que se não fosse ela, talvez a minha percepção do filme tivesse certa. Ainda bem que eu errei. Eu lembro muito dessa cena, velho. Eu lembro muito desse dia, eu lembro muito desse papo que a gente teve. Eu lembro muito da sua sensação, eu lembro muito como você ficou, de uma certa insegurança. Foi um dos estoures de diária. Um dos estoures de diária foi essa cena. Foi complicado. Super simples. E é uma coisa que é torta ao filme, né? Parece que essa mulher tem uma grandeza tão absurda, assim. Ela, se duvidar, ela é a grande heroína da parada toda, assim. Se ela tem uma grandeza, como é que faz aquilo com a pessoa? Véio? A gente montando essa cena, Edu, né? Foi a cena mais que a gente mais montou. Exato, isso que eu ia dizer. A gente passou muitas semanas botando uma cena. Foi tipo... E a discussão era tipo assim, mas esse micro movimento que ela faz para cima aqui, não vai funcionar. Esse texto aqui a gente vai ter que mudar, vamos tirar esse texto, vamos modificar, vamos reescrever o tempo inteiro, porque era a cena... Como você também tinha eles voltam a cena do MST, era uma cena muito difícil de destruir o filme inteiro. A proposta do filme inteiro poder cair ali. A cena do avô, né? Do avô com a filha, eles voltam. Eles voltam. Quando tem um choque, assim, bom. Que é isso, assim, é onde o filme, eu acho que ele vai mais para uma... Ele sai de um realismo mais cruzão, mais verdadeiro, ele vai para uma coisa... humanista, assim, enfim. Que aí sou eu e foda-se. Às vezes é a nossa pegada mesmo. Tem que ter, porque faz parte de mim. Até hoje eu vejo a cena e fico meio assim. Mas aí, enfim. E eu acho que é muito por causa de Regiane. E ela tá curiosíssima para ser o filme, porque eu acho que ela tá nessa mesma sensação de rica. Né? Mas o material era incrível dela, era absolutamente incrível. Mas, tipo assim, é isso também, né? Você não pode deixar a bola cair também, né? Se você deixar tão assim, né? Enfim, era complicado, muito complicado. Bicho, que o montador que está acompanhando a gente aqui, se ele visse essa cena e acompanhasse, isso é uma aula de montagem, velho. As possibilidades infinitas que você tem, assim, uma fala antes de ficar em off, um gesto, um olhar, um troca de, sabe, assim, foi uma escola para mim essa cena, de como montar ela, assim. E ela mudou muito, durante muito tempo, e cada vez que mudava, ela reverberava de uma maneira diferente. Assim. Foi uma aula. Todo esse trabalho mesmo, toda essa paixão e desejo de fazer, sobre a qual vocês estão falando, tudo isso está ali na tela, assim. Como uma espectadora, posso dizer isso. E assim, eu tinha dito antes da nossa conversa, né, que provavelmente chegaria um momento que eu ia ter que cortar o embalo do bate-papo por causa do tempo, mas eu acho que é isso, né? Estreia mundial do filme, espero que essa seja só a primeira conversa de várias, não é para a gente esgotar aqui, espero que a conversa com o público na sala de cinema, agora que a gente finalmente vai poder voltar a viver isso aqui no Olhar de Cinema, renda, aconteça. E só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui hoje, para quem vai vir para Curitiba, por exibirem o filme no festival. E, rapidamente, se vocês quiserem dar uma última palavrinha, convidarem o público para assistir o filme no Olhar de Cinema, ou alguma consideração final que vocês acham imprescindível de estar aqui hoje, por favor, é o momento para a nossa finalização. Eu fico muito feliz de ouvir você falando assim, de que isso está na tela, porque é tanto tempo, né, que a gente acha que às vezes se esgota ou se esvai, mas de alguma forma os filmes que a gente faz é a nossa eternização, né, de alguma maneira, assim, e uma eternização para o bem da humanidade, sei lá. Mas eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve envolvido nesse filme, cara.
sabe? Todo mundo, assim, porque foi uma galera, foi muita gente. Foi muita gente que se empenhou, foi muita gente que ficou feliz quando o filme estreou. Sabe? Foi uma equipe que foi extremamente compreensiva às dificuldades de produção. Sabe? As pessoas passaram por, assim, por uma questão muito delicada por causa disso tudo que o Mano colocou. E as pessoas tiveram a paciência e o respeito e a compreensão, assim, né? Agradecer a todo mundo que esteve envolvido, agradecer a todos os parentes correlacionados, agradecer a todas as famílias, assim, em especial a família de Rica, que liberou ele para filmar esse filme com a gente, no sentido de que estava, né, com a mulher grávida em casa. Agradecer a todo mundo, assim, e muito feliz de estar estreando no festival Como Olhar, que é um festival que é tão nerd. Assim, eu me reconheço, ele me representa na nerdice do cinema, saca? Do amor e da paixão e pela viagem do gostar de cinema, assim. Um dos festivais que o Brasil tem, é um festival relativamente novo, né? Está com 11 anos agora, mas que de alguma forma está se colocando e está assumindo esse lugar, assim, a partir de alguns festivais que a gente ama muito, que eles foram, opa, por causa de questões políticas, por causa de golpes, por causa disso tudo. E fico muito feliz, assim. Agradeço mesmo, estou muito contente. Desculpa. Não, só queria... Posso te cortando aí? Claro. Desculpa. Se Mas só para deixar. falar que eu sou muito agradecido por ter feito esse filme, de verdade, a toda a equipe, a produção, porque eu, na verdade, eu produzi cinema, dirigi, sei a agrura que é para quando a gente entra, é um tapete vermelho que estendem para a gente, né? Independente da quantidade de dinheiro, de não sei o quê, é um tapete vermelho que estendem e a gente vai lá para né, você vai lá para surfar, né, para brincar, para ser gostoso, por mais que você seja um personagem mais dramático, etc. Então, eu quero muito agradecer a todos, de verdade, assim, e dar os parabéns a toda a equipe, produção, direção, a todos os envolvidos, elenco, porque é um filme que me orgulho muito de ter feito de verdade, é cinema. Fizemos cinema da melhor qualidade e eu fico feliz. Eu acho que eu tenho boas escolhas. É isso, obrigado. Bom, acho que sempre é muito sintético, né? Então ele vai terminar mais rapidamente para falar antes, né? Ele tem essa economia das imagens e das palavras. Então, eu quero também, enfim, ressaltar, né? Isso, eu dou aula no curso de Cinema e Audiovisual aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e eu sempre falo para todos os meus alunos e alunas, assim, uma relação com diretores e roteiristas, né, que vão virar seus sócios, é um casamento, assim, realmente você tem que escolher continuar junto, apesar de tudo, né, assim, eu não sou exatamente uma pessoa pacífica sempre, né, eu não sou passiva muitas vezes, eu também reajo a muitas coisas diz Marco Rica que é porque eu sou sagitariano, todo sagitariano é louco, né, então então, talvez esse meu cavalo, assim, ele sirva muito para a produção, né? Porque a gente precisa mesmo, de vez em quando, daqueles torques, assim, começou a corrida e ele só para depois que chega na linha de chegada mesmo. E, por outro lado, ele é muito reativo, né? Eu tenho a sorte de conviver com cavalos, então também é isso, né? Qualquer movimento um pouco mais forte, mais não esperado, ele já foge, ele já reage. Eu acho que isso é uma característica. Ela tá falando cavalos, não sou eu não, tá? É porque o marido Não, dela, ele é eu terapeuta convivo com cavalos. Eu convivo com cavalos animais, de quatro é, patas, né? também sou um Para pouco... minha sorte, né? Porque os outros a gente prefere não conviver, né? Esses outros metafóricos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa meu lado animal, assim, agradece muito a todas as pessoas que escolheram o filme, porque não é quando a gente tem o dinheiro na conta e a gente começa a produzir, né? O filme começa muito antes, né? O filme começa quando a gente escolhe fazê-lo, o filme é escolhido por pessoas que decidem que ele merece um financiamento, depois ele é escolhido pela equipe, depois essa equipe escolhe continuar fazendo por ele, né? Apesar de tudo. Pelo elenco, né, que foi, enfim, uma lista enorme, a minha planilha de Excel aqui, mas, e agora, né, assim, quando ele vai chegar nessa vida para o público, os curadores escolhem, né, que esse filme precisa ter uma vida, e, de novo, o público que vai vê-lo e vai reverberar. Então,
Eu quero agradecer a todo mundo que escolhe, né, fazer o filme, fazer cinema, de uma maneira geral. É muito duro, mas também muito prazeroso. E é isso, depois que a gente está na linha de chegada, a gente entende que aquele esforço todo realizado valeu alguma coisa, né? Assim, deixa alguma coisa para a gente e para as pessoas. Então, eu acho que eu finalizo assim, agradecendo também olhar pela recepção, né? Por ser esse lugar onde a gente vai estrear no momento, no ano muito importante para a sociedade brasileira, para o país, né? E eu acho que esse filme também vai servir para a gente conversar sobre isso, nessa perspectiva. Então é isso. Muito obrigada, Camila, pela conversa, pelo convite e ao olhar. Vou dizer só uma coisa: venham ver o filme, venham ser provocados por esse filme, que vai chegar e vai fazer vocês saírem um pouco transtornados. Venham discutir com a gente, que eu não sei se eu vou falar, mas enfim, discutir, porque é aí que a gente também aprende a criar pontes, né? E talvez que possa trabalhar para a gente nesse ano importante. É isso. Obrigado aí, todos. Gente, muito obrigada, então, e para quem estiver nos assistindo, é isso, dá uma conferida em toda a programação do Olhar de Cinema, em especial no Paterno, que faz parte da mostra competitiva do festival esse ano. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.